Mê, o que é que tu entendeu aí? Não entendi muito bem, não. O que é que tu tá lendo? Entusiasmo, resultado, desânimo. Ô, Mê, esse gráfico aqui vai mostrar para as pessoas a explicação. Vou te explicar, tá? E vai mostrar pra galera que me segue, tanto lá no YouTube quanto no Instagram, como é que eles fazem pra sair dessa montanha-russa de entusiasmo e desânimo. Tá curiosa? Uhum. Entusiasmo, Mê, tu sabe o que é? É ânimo. Quando a gente tá animado, né? Quando a gente tá engajado, certo? E quando a gente tá desanimado, a gente tá como? É meio triste. Meio triste, né? Muito bem. Então, se eu vou conseguir explicar pra mim mesmo, acho que vou explicar pra vocês também aí, namoradas, tá bom? Então vamos nessa, ó. O que é que acontece aqui, Mê? Geralmente, as pessoas partem de um ambiente de entusiasmo quando elas querem fazer alguma coisa. Então aqui elas colocam ação na direção de algum plano. Então elas têm algum plano, elas querem obter um resultado desse plano, ou seja, você tem expectativas de alcançar um resultado. Quando você vai fazer uma prova, você tem uma missão, você tem um objetivo, que é tirar 10, certo? Então você está entusiasmada para estudar aquele assunto, certo, Meme? E aí você recrutar é juntar muitas ações, você estuda bastante para tirar 10 naquela prova, certo? E você espera ter um resultado. O que é que a maioria das pessoas fazem? Elas linkam o entusiasmo com o resultado que elas têm. Só que o resultado a gente não controla. Por que a gente não controla? Porque o resultado quem controla é Deus. Obviamente, existem ações para chegar nesse resultado. Não existe fórmula mágica para chegar no resultado que eu espero. Mas existem ações, métodos, estratégias. Ao que tudo indica, a própria palavra de Deus nos diz que se você plantar muito, você vai colher Muito. muito. A própria palavra de Deus diz, é um provérbio. Quer Eu falar? vi isso um dia desse na minha devocional. Que legal, você leu um dia desse. Então, se você planta muito, você colhe muito. Se você planta pouco, você colhe pouco. Só que, claro, tem gente que planta muito e colhe pouco, meio. Tem, acontece. Porque o resultado quem controla é Deus. A gente não controla o resultado, a gente controla o processo. E pra gente chegar em alguns tipos de resultado que a gente espera, a gente precisa começar as ações. Início, meio e fim, ok? Então, a maioria das pessoas começam entusiasmados, ficam felizes, eles vão agir, eles agem massivamente, e aí o resultado deu negativo. Quando o resultado é negativo, tá aqui, ó. Se o resultado é negativo, elas ficam desanimadas. O desânimo, tu acha que vai ajudar elas a alcançarem o resultado que elas queriam? Não. Não vai, tá? Então, quando você tá desanimado, você tá triste, você não consegue juntar muita ação. A sua ação é desse tamanho, ó, Então, aqui tinha muita ação, aqui tem pouca ação, certo? Então, quando você tá desanimado, você não vai conseguir alcançar. Ou seja, o desânimo não vai te ajudar. O que é que você precisa fazer aqui? O resultado, ele é só um parâmetro. Ele só serve para te dizer, ó, essa quantidade de ação aqui ou foi insuficiente, ou você deveria ter feito uma ação tão grande quanto essa, só que de um jeito diferente. Tá vendo que aqui é um A diferente? Então você deveria ter agido da mesma intensidade, só que de forma diferente. Você muda a abordagem, entende? Para alcançar esse novo resultado. O resultado só mostra esse parâmetro, que você tem que mudar as ações. Só que o resultado não muda o entusiasmo, não deveria. Então a maioria das pessoas meio fica numa montanha-russa. Então elas começam entusiasmadas, elas têm um resultado negativo, que isso acontece, e elas ficam desanimadas. Entusiasmo, resultado negativo, desânimo. Fala. É que nem como se fosse. Esse A daqui é quando você tá entusiasmado, que você vai achar que vai conseguir, mas quando você não consegue, você vai ficar com... Você geralmente fica desanimado, né? E aí recruta menos ação, tem menos resultado, fica mais desanimado, daqui a pouco muda de coisa. O que é que eu tô querendo dizer? É que esse entusiasmo aqui não deveria estar relacionado com o resultado. Nós não deveríamos ficar mais ou menos entusiasmados pelo resultado que nós tivemos em alguma coisa. Não deveria ser assim. Por exemplo, a pessoa que está entusiasmada, ela teve um resultado positivo, ela, se for positivo o resultado, ela fica mais entusiasmada. Não deveria ser assim. Qual é o certo, Meme? Qual é o caminho correto? Deixa eu mostrar para você. O nosso entusiasmo, ele não deve depender do resultado. O nosso entusiasmo, geralmente, ele gera um resultado positivo, geralmente. Mas quando ele gera negativo, você não vem para o desânimo. Você continua entusiasmado. Porque você vai recrutar novas ações. Você entendeu que o resultado é só um parâmetro. Parâmetro, é só... Foi muito bom. Mas um parâmetro para moldar as suas ações, para mudar a forma como você agiu, ok? Como é o certo? O que é que vai fazer com que as pessoas não fiquem mais, Meme, reféns, tá? Reféns desse resultado, digamos assim. Aqui, ó. O entusiasmo delas deveriam depender disso aqui, ó. Então, eu preciso ser entusiasmado
para agir massivamente, seja dessa forma, certo? Seja dessa outra forma aqui, que é um alfa, tá? É um outro tipo de ação, é isso que eu quero dizer. São 3 tipos de ação. Então, eu vou agir massivamente para alcançar um resultado, tá? Para alcançar um resultado. Mas se o resultado deu negativo ou não, o meu entusiasmo não depende do resultado, entende? O meu entusiasmo depende de Deus, porque Deus é entusiasmado. Quando ele te criou, Meme, ele te criou com muito entusiasmo. Ele estava criando uma criaturinha tão linda quanto tu, a imagem e semelhança dele, entende? Então, Deus é a fonte do entusiasmo. Percebe que Deus não tem... É ele que gerencia o resultado que eu vou ter, só que o meu entusiasmo já não está mais relacionado com o resultado. Então, se o meu resultado for negativo, como o meu entusiasmo depende de Deus, eu continuo entusiasmado, vou mudar as minhas ações e as minhas ações vão moldar o novo resultado que eu vou ter. Qual é o segundo parâmetro? A minha identidade. ID. Identidade é quem eu sou. E quem eu sou é quem Deus diz que eu sou. Sou feito à imagem e semelhança do Criador. Ele me fez a sua imagem e semelhança para o louvor da sua glória, entende? E como ele me fez a sua imagem e semelhança para imitar a Cristo Jesus, e ele me deu todo o potencial, ele me deu recursos para que eu pudesse mudar as minhas ações, entende? Eu vou conseguir me manter entusiasmado. Essa identidade aqui é imutável. Independe de como eu estou, entende? É quem eu sou. Independe de como eu estou. E Deus também é imutável. O que é imutável? Aquilo que não muda, entende? Como Deus não muda e a minha identidade não muda, quem Deus diz que eu sou não muda, eu continuo... entusiasmado. Yes! E quando eu continuo entusiasmado, eu faço o quê com as minhas ações? Tenho mais. Mais ações. Mais ações vai fazer geralmente o quê? Mais resultado. Mais resultado. E se o resultado é negativo, Gabriel? Eu coloco outro tipo de ação. Entende? Fechou? Uhum. Sensacional? Te ajudou? E aí, não vai ficar mais na montanha-russa, né? É entusiasmado agora, pra sempre. Tamo junto, Mê. Ó, família, tamo junto. Que massa, prazer tá compartilhando esse conhecimento com vocês. Mê, dá tchau pra galera. Tchau, galera. Tchau. Valeu, inabaláveis, né? Uhum. Valeu, inabalável. Tamo junto. Obrigado, Mê.